Amém, queridos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero te convidar a começar esse culto colocando seu coração perante o Senhor, a fechar os seus olhos e orar juntos a Deus esse tempo. Mas nós queremos mesmo clamar ao Senhor, Espírito Santo de Deus. Queremos clamar a Ti para que o Senhor possa receber o nosso tempo de adoração a Ti, a nossa vida rendida aos Teus pés. E Espírito Santo de Deus, que as nossas vidas, os nossos corações possam se render à grandeza de quem o Senhor é, Pai. Nós queremos ver como Teus filhos e filhas apresentarmos os nossos corações e clamar para que o Senhor possa inundar as nossas vidas neste tempo, Senhor. Inundar os nossos corações neste momento e receber mesmo o nosso louvor, a nossa adoração, porque temos e somos rendidos aos Teus pés, Senhor. Isso que nós clamamos ao Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus clamamos. Amém. Amém, meu irmão. Se você puder, abra a palavra do Senhor comigo. Texto de Isaías, capítulo de número 6. Senhor, diz assim a nós: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo, e acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo
começamos um culto de adoração, de celebração ao Senhor. Talvez esse seja o texto que mais expresse tudo que nós precisamos viver perante o Senhor. E o início desse texto ele começa declarando que ele viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E o nosso desejo, eu não sei se esse também é o seu desejo, mas nós precisamos desejar e ansiar por ver a face do nosso Deus. Mas ao enxergar ao Senhor e a beleza da sua glória, encher o templo, e ao viver toda a expectativa, ele olha para dentro de si, e esse sentimento precisa estar em nós quando entramos nesse lugar. Ele fala: Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem que vive no meio de um povo impuro, e eu sou um homem de lábios impuros, e os teus olhos viram nele. Então, Senhor, quando nós entramos na sua presença, com esse espírito, com esse coração rendido, prostrado, reconhecendo a nossa pequenez, mediante a grandeza e a sua santidade, Deus, para que os anjos tocam com uma brasa tirada do altar e purifica a vida do profeta. Então, ele é constantemente conclamado, e a pergunta que Deus nos faz constantemente: a quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? E ao entrarmos no culto, nós entramos com esse anseio de enxergarmos o Rei, de sermos cheios dessa graça, de sermos purificados pela presença de Deus, mas também de sermos capacitados para sairmos desse lugar diferente como nós entramos. Eu nunca espero que nós, como igreja, entramos num lugar desse, todo preparado, com um ambiente preparado para adorarmos a Deus, para buscarmos ao Senhor, e nós saímos da mesma forma. Eu também nunca espero que nós saímos desse lugar pior do que entramos. Mas o desejo do meu coração, eu acho que o desejo do seu também, como igreja, que nós saímos deste lugar preparados, dispostos, cheios, inundados por essa presença de Deus. E esse primeiro tempo que nós teremos é um tempo também de nós nos rendermos a isso. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu quero te convidar a juntos levantarmos um clamor ao Senhor, entregarmos os nossos corações ao Senhor nesse primeiro estágio do culto. Talvez você, assim como muitos de nós, estão preocupados com a situação do Naída, estão angustiados, estão doentes, estão em diversas peculiaridades, estão com alguma dificuldade em casa, estão com alguma crise em algum momento da vida. Isso talvez tenha te trazido, tem deixado seu coração ansioso, angustiado. Você às vezes chega neste lugar para adorar a Deus com a motivação correta, mas às vezes o seu coração está tão cheio de tantas coisas que você não consegue se concentrar no Senhor. Eu quero te convidar a orarmos juntos nesse momento, para que nós possamos apresentar as nossas inquietações, as nossas preocupações, orarmos por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão precisando de algo, por aqueles motivos que talvez tenham angustiado a nossa vida, e talvez a nossa semana tenha girado em torno disso. Nós chegamos preocupados neste lugar. Eu quero te convidar a lançar, como a palavra de Deus diz, as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas angústias aos pés do Senhor, e adorar por eles leve, sermos preenchidos pelo Senhor de uma forma em paz, com o coração aberto para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero te convidar a apresentar o seu coração ao Senhor, a orar comigo neste tempo. Juntos mesmo nós possamos buscar a Deus, se entregar ao Senhor. Pai, nós queremos clamar mesmo, Espírito Santo de Deus, recebe a nossa vida aos teus pés, Pai.
Clamamos ao Senhor porque cremos que o Senhor é poderoso, Pai. Nós nos rendemos ao seu senhorio nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus, igreja. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Te damos graças mesmo, Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu
Obrigado mesmo pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela oportunidade que temos em nos achegar a Ti. Em nos achegar a Ti. Neste momento, querido, você possa continuar adorando ao Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas. Traga ao altar do Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar desde o início. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
voz e declare a Ele. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra E nós cremos mesmo, Pai. Queremos mesmo engrandecer o Teu nome, agradecer o Teu nome. Queremos mesmo, Pai, declarar que o Seu nome está acima de todo nome. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu infinito amor. Nós queremos mesmo, Pai, confiar em Ti em todos os momentos, em todas as áreas das nossas vidas. Queremos mesmo, Pai, confiar nesse infinito amor que nunca nos abandona, que nunca nos deixou. Obrigado mesmo, Pai, pela oportunidade que temos em Te adorar nessa noite. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe os nossos dízimos e ofertas. Que eles possam mesmo ser usados para a expansão do Teu reino. Nós queremos mesmo, Pai, que outras pessoas conheçam esse amor, que outras pessoas possam provar desse cuidado, desse amor, desse infinito amor. Por isso nós cremos mesmo, Pai, que através das nossas vidas, através das ofertas, o Seu amor pode ser mesmo estendido para outras áreas onde nós não conseguimos atingir. Por isso, Deus, obrigado mesmo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela nossa família, por mais um mês que se inicia, e que tudo isso o Senhor possa estar mesmo no controle, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Seu nome está acima de todo nome, acima de toda angústia, de todo medo, de toda dor, em nome de Jesus. E muito obrigado, Pai, por este momento. Fala aos nossos corações, porque agora estamos prontos. Leva cativo mesmo os nossos pensamentos. E nós queremos sair daqui diferente de como nós entramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Você pode se assentar. Amém, queridos. Eu gostaria de convidar as nossas crianças para estarem aqui. Vamos orar pela vida delas. Quero te convidar a estender as suas mãos. Pai, nós queremos mesmo abençoar a vida da Sabrina, a vida da Laura, a vida da Mirna, que estará ministrando a palavra a elas. Nós queremos mesmo, Pai, clamar para que o Senhor possa abençoá-las com a sua graça, com a sua unção, com a sabedoria do Senhor, para que ambas possam continuar crescendo na graça, no poder e na vida do Senhor, Pai. Que em nome de Jesus, nesse tempo que elas terão ali com a Mirna, que elas possam aprender, crescer e desenvolver, e que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo possa continuamente dar graça, dar vida e crescimento sobre elas. É isso que nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Você que está aqui, Bia, se você conseguir deixar compartilhado para mim um versículo aí.
João 14, 12. Você que está aqui pode abrir comigo, nós leremos este texto. João, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 12. Bia, se você lá embaixo sim tem o 1, 2 e 3, na esquerda para baixo, lá sua, coloca no 1, que aí ele vira um só. Isso. Que aí fica um versículo só. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: em verdade lhe digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Amém. Ontem nós estávamos num evento, teve da Confederação de Jovens, e o pastor que estava ministrando ontem à noite, ele ministrou esse texto. Estou texto amplo. Eu quero começar esse primeiro domingo desse mês pensando sobre como nós podemos, como cristãos, vivermos coisas maiores. Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração nesses últimos dias, e a frase que eu talvez mais tenho falado nesses últimos tempos para os irmãos é que nós, como cristãos, podemos, e esse é o nosso maior desafio, é acessarmos os lugares que já estão disponíveis para nós desde sempre por meio da graça de Deus, mas que nós não acessamos por conta da nossa falta de profundidade no Senhor. E aí na semana passada, uma das frases que eu citei por muitas vezes é: se o Deus da Bíblia é o mesmo Deus que os cristãos de hoje têm vivido, tem dois pontos que nós precisamos pensar: ou os cristãos não têm sido cristãos verdadeiros, ou Deus não está vivo, ou Deus morreu, como diz Nietzsche. E uma frase que essa semana Deus começou a martelar no meu coração, é sobre a capacidade que nós temos de, quando estamos plantados e alicerçados nele, nós temos a capacidade de frutificar. Mas se nós estivermos parados, nós também temos, ou sofreremos, o dano de não produzirmos nada e de estagnarmos a nossa vida. E a partir disso, Deus ministrando algumas coisas do meu coração, eu comecei a pensar sobre o anseio que todo ser humano sente no seu coração. Todo ser humano tem um desejo no seu coração de fazer algo importante, ou de ser maior. Eu não sei se você também tem essa insatisfação em relação à sua vida, ao modo como você viveu, o desejo do Senhor, que o próprio Deus coloca no nosso coração, que nos faz buscar por coisas maiores. A partir disso, eu comecei a olhar para a humanidade, e a humanidade vive mediante, permeado a esse anseio. Se você olhar para o mundo continuamente, existem pessoas que buscam, por meio de coisas, por meio de bens, por meio de uma profissão que o realize, ele busca ser realizado e sentir que ele é importante no mundo, ou que faz alguma coisa que importa para as pessoas. Essa afirmação de Jesus em João 14, ela talvez seja, ou esboça o desejo que deveria existir em todo cristão, e que muitas vezes nós perdemos, que é o desejo de fazermos grandes coisas. Jesus diz em João 14, 12, ele declara: olha, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. E aí eu fiquei me perguntando durante essa semana: será que eu tenho entendido o que o Senhor tem dito aqui? Que eu não creio que o Senhor está dizendo que nós seremos maior do que Ele, mas Ele está dizendo que com Ele nós temos a possibilidade de viver ambientes extremamente maiores do que nós estamos vivendo. Com Ele nós temos a possibilidade de viver mediante a graça do Senhor e realizarmos grandes coisas, assim como Ele fez, e ainda maiores do que Ele fez, porque com Ele nós temos a oportunidade de vivermos ambientes extraordinários. E
E aí eu fiquei pensando na frase que iniciou o nosso ano, que é a frase que vai nos fazer pensar sobre como nós acessamos esses ambientes que estão disponíveis para nós. Porque se é palavra do Senhor, se é desejo do Senhor que nós vivamos grandes coisas com Ele, nós precisamos nos perguntar: será que nós estamos vivendo grandes coisas com o Senhor? Ou será que nós estamos confortáveis com o básico? Ou será que nós estamos confortáveis com uma vida estável, na média, com uma vida estabilizada? Ou será que dentro do nosso coração existe um desejo para vivermos grandes coisas? Que a palavra do Senhor, não só no texto de João 14, mas os outros textos que vai nos falar sobre a imagem de quem nós precisamos ser, ou daquilo que precisamos nos tornar, o referencial da vida cristã não é uma boa pessoa no nosso cotidiano. Então nós não podemos comparar a nossa vida com os bons cristãos do nosso tempo, porque quando a Bíblia vai nos fazer comparar ou nos estabelecer um padrão de comparação para nós como cristãos, sempre o alvo de quem devemos nos tornar é Cristo, ou alguém semelhante a Cristo, ou alguém tão maduro quanto Cristo. O texto de Efésios 4, que eu gosto muito de sempre declarar, começa em Efésios 4:11, dizendo: olha aí, Deus, por meio disso, separou profetas, pastores, evangelistas, médicos, com o fim do aperfeiçoamento dos crentes, para que todos tomemos a estatura de um varão perfeito e cheguemos à maturidade de Cristo. E essa pergunta talvez seja a pergunta que nós mais precisamos pensar para nós. Será que nós estamos acostumados com o básico, ou dentro do nosso coração existe um desejo para nos parecermos a Jesus? Dos autores que eu gosto muito, o americano Miles Monroe, ele tem uma frase que ele diz que a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito e significado. Se nós pensarmos para a humanidade, as pessoas têm buscado por essas mesmas coisas. Se você pesquisar no Google, uma das palavras, se eu não me engano, é a segunda ou a terceira mais pesquisada em todos os tempos, é a busca ou o desejo por significado, sentido da vida, o propósito por que estamos aqui. Quando nós olhamos para isso, mediante a palavra do Senhor, nós precisamos entender que existe, ou deve existir dentro de nós, um desejo por sermos aquilo que Deus deseja para nós. Mas muitas vezes na nossa vida, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, nós nos acostumamos com o bom. E muitas vezes nos acostumamos e almejamos ser bons o suficientes para sermos alguém estável. E aí eu comecei a pensar como o bom não é suficiente para nós. Tem um ditado que vai dizer, uma expressão popular que diz que o bom é inimigo do ótimo. E muitas vezes, como cristãos, nós nos acostumamos a sermos bons, a sermos bons amigos, a sermos boas pessoas, a não caçarmos confusão com os nossos vizinhos, a sermos um bom profissional no nosso trabalho, a sermos um bom marido dentro de casa, a sermos uma boa esposa dentro de casa, a sermos boas pessoas nas coisas que nós fazemos, a sermos um bom membro de uma igreja, a sermos um bom servo do Senhor. E quando olhamos para essa perspectiva, e eu quero te fazer pensar exatamente sobre isso, o bom não é suficiente na perspectiva de Jesus. Porque o próprio Jesus, em diversos ambientes, encontrou com boas pessoas. Nicodemos, uma ótima pessoa na palavra de Deus, o jovem rico, que, como o próprio texto diz, fazia tudo que uma boa pessoa na época fazia, e ainda cumpria a lei, os mandamentos, as ofertas, tudo que era designado para ele. Ele era uma boa pessoa.
Mas para ser um discípulo de Jesus, o bom não é suficiente. Porque estarmos estáveis e confiantes em nós mesmos não é suficiente. Estarmos seguros naquilo que nós podemos fazer não é suficiente. Porque nós, na nossa força, se nos esforçarmos bem, podemos agradar as pessoas e sermos bons. Mas Deus tem trabalhado e precisa gerar no nosso coração um desejo por viver coisas maiores. Mas em contrapartida, existem muitas pessoas no nosso mundo que não têm simplesmente desejo de ser bom, mas ele deseja e almeja ser grande. E nós vemos pessoas vivendo pelo ambiente da grandeza. E ao olhar para o nosso mundo, ser grande custa muito. Porque para ser grande, as pessoas perdem seu tempo, perdem sua saúde, perdem sua família, em busca de um sucesso no trabalho, abandonam seus filhos, em busca de um sucesso na sua profissão, esquecem de viver as coisas ordinárias da vida, em busca de diversas coisas, as pessoas se corrompem, e perdem a expectativa do que Jesus está querendo dizer. Porque nós, como cristãos, não devemos nem ser bom o suficiente, ficarmos parados na estagnação, mas também nós não devemos tentar alcançar a grandeza que nos leva à vaidade, ao orgulho e à frustração eterna. Eu quero te fazer pensar exatamente sobre o que Jesus estava querendo dizer, porque o convite de Jesus não é para sermos bons ou para sermos grandes, mas é para que com Ele nós possamos viver coisas maiores. Porque o texto vai nos fazer pensar sobre uma perspectiva de que, mediante a graça de Jesus, nós viveríamos uma vida maior do que os rótulos que nos foram impostos na infância, maior do que a incredulidade que vai se instalando à medida que nós nos envelhecemos, maior do que o sucesso terreno, vazio e fugaz, maior do que a vergonha dos nossos pecados do passado, maior do que a longa lista de oportunidades perdidas e fracassos acumulados na nossa vida, maior até do que tudo de bom que nós já vivemos até agora. Cristo, quando traz para nós essa perspectiva, Ele está dizendo: olha, um verdadeiro discípulo precisa continuamente cultivar no seu coração desejo por viver coisas maiores. E aí eu preciso perguntar novamente para nós: será que nós estamos estagnados em sermos simplesmente boas pessoas? Ou será que nós, em contrapartida, no extremo oposto de ser uma boa pessoa e na estagnação que isso nos traz, nós temos tentado buscar grandeza por nós mesmos? Porque ambos os estágios desse percurso ou da vida dessa pessoa nos fará viver uma frustração. Que as boas pessoas estagnadas em algum momento da vida sentirá que falta alguma coisa, sentirá um vazio. Se for um verdadeiro cristão, sentirá um coração angustiado, inquietado, sabendo que deveria viver coisas diferentes do que tem vivido, com o tempo de cristão que tem vivido. Eu gosto sempre de uma frase de Wesley, que ela não é muito citada, mas ele escreve no seu diário, onde ele diz que nós, cristãos, ele vai escrever sobre a sua rotina, e ele diz: olha, eu preciso investir tempo com Deus, em jejum, em oração, em leitura da palavra, porque as pessoas não são obrigadas a conviverem comigo, tendo simplesmente que aturar aquilo que eu mesmo posso produzir de bom. E ao falar sobre isso, John Wesley ele continua dizendo que ele não era capaz de produzir o que as pessoas deveriam receber dele no dia a dia. E a bondade que ele poderia produzir não era suficiente para mudar ninguém. Não era suficiente para mudar nem ele mesmo, na perspectiva daquilo que Deus desejaria viver e fazer com que as pessoas vivessem.
E aí, depois de escrever esse texto, ele escreve uma das frases que é muito conhecida, onde ele diz: Deus, a partir disso, me dê ou dai-me 100 homens, que nada tema a não ser a Deus, e que nada fuja, que não seja o pecado, e eu abalarei ao mundo. John Wesley abalou a Inglaterra no seu tempo, abalou os Estados Unidos, abalou diversos ambientes onde o Evangelho chegou. Ele viveu grandes coisas, porque dentro do seu coração existiu uma inquietação por ser um verdadeiro discípulo do Senhor. E aí eu preciso perguntar novamente: será que nós estamos acostumados a sermos bons? Ou será que nós estamos buscando uma grandeza que nós mesmos tentando produzir, que nos gerará frustração, assim como as pessoas do mundo têm sido frustradas? A partir disso eu quero te fazer pensar nos próximos 2 domingos sobre alguns caminhos que nós podemos encontrar na palavra do Senhor, de pessoas que entenderam que ser discípulo de Jesus, ou viver uma vida vivendo para Deus, precisa de alguns posicionamentos reais, práticos na nossa vida. Eu quero te convidar a abrir comigo o texto em 1 Reis 19. A palavra de Deus vai contar sobre o chamado de Elias. E o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar hoje, sobre uma perspectiva de vivermos coisas maiores, é que pessoas que entenderam que precisam viver coisas maiores, são pessoas que entenderam que precisam queimar os seus arados. São pessoas que entenderam que precisam se posicionar mediante a vida que têm. 1 Reis 19, a partir do verso 19, diz assim a palavra do Senhor: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz assim. Eliseu voltou e apanhou a sua parelha de 2 bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Essa foi a primeira vez que Elias encontra com Eliseu. Elias era alguém muito famoso no povo. Nós conhecemos diversas histórias. 1 Reis começa a contar algumas dessas histórias de Eliseu e de Elias, E Elias, logo depois, um pouco antes desse texto, ele pede para que o Senhor o substituísse. Ele pede a morte, ele tem algumas crises com Deus, e Deus dá alguns direcionamentos para Elias. Elias então encontra com Eliseu, e é o texto que nós lemos. Ele recebeu um chamado de viver algo muito grande. Eliseu recebeu um chamado para seguir aquele que era um grande profeta de Deus naquele tempo. Mas nós percebemos que o chamado de Eliseu não foi o chamado, Elias não foi o cara mais pedagógico, ou que explicou melhor o caminho para ele. Elias, como um ótimo ou um péssimo, uma ironia, que Elias não era tão bom de comunicação assim, mas ele passa a capa em Eliseu vai correndo até ele e fala: olha, deixa eu fazer aquilo, aquele outro. Ele fala: vá e volte. Ah, Amanda, se eu respondesse assim para ela, ela vai falar: que seco. Como assim? 2 palavras depois que você me chamar para abandonar toda a minha vida. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos nos acostumar a termos uma vida igual a de Eliseu.
Eliseu era uma boa pessoa, de uma boa família, de uma família conhecida, tinha os seus bois que aravam a terra, fazia aquilo que o pai dele fazia, cuidava da sua casa, tinha todos os afazeres do dia a dia, como toda uma pessoa comum daquela época faria. 12 parelhas de boi, era alguém próspero no seu trabalho, era alguém que fazia as coisas de uma forma próspera. E ele deveria, como qualquer ser humano, acordar, trabalhar o dia, fazer as atividades, ir ao templo, fazer tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. E o problema aqui não é a rotina, o problema aqui não é o jeito que nós vivemos a nossa vida, mas o problema é quando nós cristãos nos acostumamos com a monotonia ou nos estagnamos nos ambientes da nossa vida. Não existe a possibilidade de sermos cristãos paralisados ou estagnarmos na nossa vida, porque como a palavra do próprio Deus nos diz, nós devemos nos parecer com Cristo. E meu irmão, se você já chegou no estágio de glória de Cristo, vou orar para você agora, para que Deus te leve para o céu, porque não existe mais nada que você precise, a partir do momento que você chegar no estágio de Cristo. Mas se você for um ser humano igual a eu, igual às outras pessoas, você terá que olhar para si próprio e observar que, como um ser humano comum, você ainda precisa de muito de Deus. Mas quando nós olhamos para o texto de Elias, na perspectiva de vivermos coisas maiores em nós, Eliseu é confrontado a deixar de viver uma vida monótona, deixar de viver uma vida no bom, porque ele era uma boa pessoa, para começar a viver o extraordinário em Deus. Como eu falei, não existe a possibilidade de sermos ou de vivermos coisas grandes em Deus se nós não nos posicionarmos para viver aquilo que Deus chama para que a gente viva. E aí, pensando sobre isso, Eliseu, ao queimar os seus arados, ao pensar sobre essa perspectiva do posicionamento, ele primeiro teve uma percepção da presença clara de Deus. Coisas maiores só começam quando nós aprendemos a ouvir a direção de Deus para nós. Que Eliseu poderia ser aquele que olharia Elias, como várias outras pessoas olhavam e falavam: olha, esse cara é louco, esse cara não tem nada para me oferecer, esse cara não tem onde dormir, não tem um lugar para onde ele viva, ele está até agora há pouco na caverna, isolado, sendo alimentado pelo anjo. O que eu vou fazer? Buscando ou vivendo à mercê desse cara. Mas quando nós olhamos para a vida de Eliseu, ele consegue ter a percepção, sem muita explicação, da direção do Senhor para ele. E ao ter essa percepção, ele também começa a entender que ele precisaria ter uma consciência do chamado de Deus para ele. Nós, como cristãos, nós precisamos ter essa consciência. Primeiro, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Se nós não ouvirmos a voz do Senhor, nós seremos manipulados e seremos taxados ou viveremos sobre os rasos, ambientes rasos, superficiais da vida cristã. Mas quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós também aprendemos a ter uma consciência do chamado de Deus para nós. E nós não fomos chamados para viver na estagnação. Nenhum de nós cristãos somos chamados para vivermos a nossa vida durante a semana, vir na igreja no domingo e nos prepararmos para voltar no domingo que vem, e a nossa rotina ser sempre a mesma, a nossa vida ser sempre na média. Nenhum de nós fomos chamados para isso. Mas Eliseu, ele precisou entender o porquê Deus o criou. E nós precisamos aprender a ouvir Deus e o chamado de Deus para nós, porque às vezes nós podemos estar no lugar certo, mas vivendo sob perspectivas erradas, ou
nós podemos, ou nós talvez temos a possibilidade de vermos no lugar errado e com perspectivas erradas como cristãos. E por isso nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E aí eu uso o exemplo do meu irmão. Meu irmão, ele é um professor e talvez um dos melhores professores que eu já vi em didática, em dinâmica com criança. E algo que eu gosto muito do meu irmão é que ele já fez teologia, e teve uma época que ele queria ser pastor. E depois de muito bater cabeça, ele entendendo e tendo a consciência do chamado de Deus, ele entendeu o porquê que ele havia sido criado para viver. E aí, na escola dele, em todas as oportunidades, com os alunos dele, em tudo que ele faz, ele é um discípulo de Jesus. Então, na Páscoa, a escola dele, sendo a única escola da cidade que fez isso, foi a única escola que fez, durante as 4 semanas que antecedeu a Páscoa, que lembrou todas as crianças sobre o verdadeiro significado da Páscoa. E aí desde fevereiro ele vinha ensaiando com alguns dos meninos, com alguns dos alunos dele, sobre as perspectivas da Páscoa, e teve 4 teatros específicos para a escola toda, sobre o que significa a Páscoa. E às vezes nós vivemos na nossa vida, talvez no lugar certo, mas vivemos distanciados e sem a consciência do que o Senhor nos chamou para fazer. Que às vezes nós não conseguimos trazer o Senhor para o ambiente da nossa vida, e nós deixamos o Senhor no ambiente de culto, ou deixamos o Senhor no ambiente que nós precisamos pregar, ou no ambiente que nós devemos fazer algumas coisas, e nós não saímos do bom o suficiente. E quando nós percebemos essa perspectiva, nós precisamos entender e ter a consciência do porquê Deus nos chamou, do porquê nós estamos na terra, qual o desejo do Senhor para que nós vivamos no princípio, no propósito de Deus para nós, como o Senhor nos coloca no ambiente que Ele deseja, com as influências que Ele deseja, e com o potencial e capacidade daquilo que Ele tem para nós, porque como cristãos, nós entendemos que evangelização, missão, chamado, não é para algumas poucas pessoas, não é para algumas poucas pessoas capacitadas, porque como cristãos, capacitação não é o problema. Então nós cristãos nunca podemos dizer para Deus que nós não podemos fazer algumas coisas, ou Deus, eu não sei fazer algo, porque a palavra de Deus nos diz, que se nós estivermos prontos e dispostos, o Senhor capacitará aqueles que estão disponíveis. O Senhor capacitará aqueles que se dispuserem para viver o chamado dEle. E quando nós olhamos para isso, eu preciso perguntar para os irmãos novamente, será que você tem consciência daquilo que Deus te chamou para fazer? Será que você tem consciência de que Deus não te colocou no emprego que você está, que Deus não te colocou no lugar onde você está, para que você seja uma boa pessoa, para que você seja mais um bom profissional, para que você seja mais uma boa pessoa no mundo? Esse não é o objetivo de Deus, mas nós precisamos ouvir ao Senhor e termos consciência do chamado de Deus para nós. E a partir disso, nós precisamos aprender também a queimar os nossos arados. Porque às vezes nós paralisamos, porque nós temos muitas coisas que nos prendem à nossa velha vida. Às vezes nós paralisamos o propósito de Deus, porque nós temos uma reputação que não nos deixa pregar ao Senhor. E às vezes nós inventamos algumas desculpas para Deus, dizendo, Deus, eu não sei o que falar, Deus, eu não sei como fazer, Deus, eu não sou capacitado, Deus, eu não posso fazer isso ou aquilo, mas a palavra do Senhor nos diz que se precisássemos, o próprio Espírito Santo falaria através de nós. E a palavra de Jesus também diz que o Senhor capacita aqueles que estão vivendo por Ele.
Então, a falta de capacidade ou a falta de talento não é um problema para nós cristãos. E aí eu quero te fazer pensar novamente: será que você tem, ou o que tem te paralisado para que você possa ver coisas maiores em Deus que você precisa abandonar? Será que é a sua reputação, que muitas vezes você tem tentado guardar em relação às pessoas? Será que é a sua autoimagem, que você diz para as pessoas, ou para o próprio Deus, dizendo: Deus, o que as pessoas vão pensar se eu começar a orar de manhã aqui no meu trabalho? O que as pessoas vão pensar se eu começar a falar de Jesus? O que as pessoas vão pensar se eu começar a orar para as pessoas que chegam desesperadas no meu trabalho? Eu, ao invés de fazer uma coisa, ou abandonar, as pessoas mandarem embora, eu começar a orar, eu buscar ao Senhor, e eu buscar a sua direção, o que as pessoas vão pensar? Eu lembro que quando eu me converti, eu tive que lidar com essa mesma crise. A Cleo, ela me conheceu nessa época, então, se vocês perguntarem para a Cleo como eu era, ela já compartilhou com muitos, eu não falava. E eu não falava por diversas coisas que eu já compartilhei, e eu não falava nada mesmo, gente. Eu lembro que o pastor Joaquim me chamava para um discipulado toda quinta-feira, e ele, era 5 minutos, que ele falava, eu só balançava a cabeça, Ele falava: Vinícius, fala, não escuto sua voz. Eu falava: tá tudo certo. Só que era para dentro, né? Não era nem para fora. E muitas vezes, nós vivemos a nossa vida estigmatizados por aquilo que nós podemos fazer. Nós falamos: Deus, eu sou muito tímido para fazer aquilo. Deus, eu não tenho sabedoria do Senhor para fazer aquela outra coisa. Deus, eu não tenho inteligência, eu não consigo formular as coisas para explicar o Evangelho para alguém. Oh Deus, eu sou tímido. Deus, e nós colocamos empecilhos em ambientes que nós precisaríamos só nos dispor e abandonar aquele que nos prende. Interessante é que Eliseu, ao ser chamado dessa forma muito simples, ele abandona tudo o que ele vivia, e ele queima os seus bois, queima os seus arados, e ele então dá tudo para aquela cidade, e ele vai até Elias para segui-lo. E quando nós olhamos para isso, nós enxergamos também como as pessoas na Bíblia viveram isso. Abraão, chamado dele para viver algo sobrenatural de Deus, foi um chamado para sair do ambiente da barra da saia de seus pais, onde o Senhor Deus olha para ele e fala: Abraão, vá para um lugar onde eu te mostrarei. E olha o perigo dessa declaração, porque Deus não faz o que muitas vezes nós queremos de Deus, porque nós muitas vezes queremos um mapa pronto. Nós falamos: Deus, para onde? Quais as perguntas que você faria? Eu já fiz, na minha Bíblia tem isso sempre, que às vezes no nosso coração humano, nós temos a tendência de olharmos igual Abraão e falarmos, e recebemos de Deus uma declaração dizendo: vá para a terra que eu te mostrarei. Pergunta: Deus, para onde? Como eu vou sustentar minha família? Como as coisas vão ser? Como eu vou visitar meus pais? Como eu vou lidar com as coisas? Como? E nós fazemos uma grande lista de perguntas para Deus. Mas Abraão simplesmente deixou a casa de seus pais, a sua parentela, começou a caminhar no propósito de Deus. Quando olhamos a vida de Moisés, ele abandonou a situação estável de filho do faraó, para se jogar num ambiente onde ele não sabia o futuro. Quando nós olhamos os discípulos de Jesus, eles abandonaram a sua vida para vivermos mediante um chamado que a maioria de nós não aceitaria, porque o chamado de Jesus para a maioria dos discípulos foi: ei, vem aqui, deixe de pescar peixe, que agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A primeira crise na minha cabeça é: Deus, como que eu vou pescar homem? Vou virar canibal. Mas eles ainda assim abandonaram tudo que eles tinham
para viver o propósito de Deus. E quando nós pensamos nisso, abandonar ou queimar os nossos arados é demonstrar a fé, mesmo que você não saiba como vai ser, nem saiba como irá terminar, mas ainda assim está disposto, disponível a viver o que Deus tem para você. Mas por último, quando nós olhamos na perspectiva de que nós precisamos aprender a ouvir Deus, que nós precisamos ter consciência do chamado de Deus para nós precisamos aprender a abandonar aquilo que é e que nos para na nossa vida, nós também precisamos aprender a avaliar os riscos. Porque muitas vezes nós entramos enganados na presença do Senhor. Muitas vezes nós achamos, e ao Senhor nos chamar, Ele nos dará tudo o que nós queremos. E nós acabamos nos frustrando, porque quando entramos na presença do Senhor, Ele nos dará tudo o que Ele prometeu que nos daria, mas não tudo o que nós queremos na nossa vida. O jovem rico precisou reavaliar a sua vida mediante esse chamado, porque o chamado de Jesus para o jovem rico era um chamado que o faria abandonar a dependência que ele tinha, a estabilidade que ele tinha nas riquezas e se jogar no ambiente de ser um discípulo de Jesus. Quando olhamos para isso, nós entendemos que existe um grande custo em seguir a Jesus. Como diria Billy Graham, ele disse que a salvação é gratuita, mas o discipulado, o ser um discípulo de Jesus, custa tudo que temos, porque não existe a possibilidade de sermos um discípulo de Jesus, se nós não dispormos a nossa vida para que Ele dirija como nós viveremos, para que Ele controle e movimente a nossa vida da forma com que Ele deseja. E eu quero te fazer pensar novamente, será que você está acostumado com o bom, ou estagnado nisso, ou será que você está buscando grandeza com o seu próprio braço, ou será que você tem desenvolvido no seu coração o desejo por viver coisas maiores em Deus? Que eu, olhando para mim com aproximadamente 15 anos de convertido, agora em março do ano que vem eu faço 15 anos que eu me converti, dia 9 de março, e quando eu olho para a minha vida, depois de 14 anos e alguns meses, eu enxergo o quanto eu ainda sou infantil em muitas coisas, eu enxergo o quanto o Senhor desejaria que eu já estivesse vivendo coisas maiores, mas ainda eu vivo como criança. Ainda, para mim, ao lidar com o texto de Corinto, quando Paulo olha para aquela igreja, ele fala: olha, vocês são crianças, eu já queria estar dando um alimento sólido. Eu ainda enxergo o quanto eu ainda estou infantilizado, ou ainda estou agindo como criança em alguns ambientes, por conta da minha falta de disposição para viver para Deus. Minha falta de disposição para que Deus trate alguns ambientes da minha própria vida. E essa é a pergunta que nós todos precisamos fazer para nós. Será que você está satisfeito com o cristão que você é hoje? Será que você está satisfeito com o cristão que você está em relação aos anos que você tem de cristianismo? Que existe uma grande responsabilidade no meu e no seu coração de vivermos a graça de Deus, de sermos cristãos verdadeiros. E quando nós enxergamos, existem pessoas que estão voando 1000 anos à nossa frente. E isso precisa causar uma inquietação no nosso coração e uma disposição para observarmos os lugares onde nós temos nos paralisado. Porque quanto mais enxergamos a grandeza de Deus, assim como Isaías, desde que começamos o culto lendo, nós precisamos olhar a perspectiva de quem somos. Porque Isaías já era profeta, ele já vivia, já profetizava,
E ainda assim ele olha para Deus e ele fala: Deus, eu ainda sou muito carnal, eu ainda vivo coisas muito rasas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não temos a capacidade de vivermos coisas grandes, a não ser por nossa disposição, de dispormos o nosso coração ao Senhor, para crescermos, para amadurecermos, para aprendermos, e para vivermos o chamado de Deus para nós. Quando olhamos para isso, eu quero te incentivar a não se acostumar a ser uma boa pessoa. Você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para ser alguém bom. Você também não foi chamado para buscar grandeza com a sua própria força. Você não foi chamado para produzir isso. Mas chamado de Deus para mim e para você é que nós vivamos coisas maiores do que estamos vivendo. É para que vivamos coisas que expressam que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, mediante o Espírito Santo dele que habita em nós. Mas isso só acontece quando nós nos dispomos a, primeiramente, a queimar os nossos arados, a render a nossa vida ao Senhor, a render o nosso coração a Cristo, e a deixar Cristo mover a nossa vida de todas as formas. E a ceia é exatamente um convite para isso. Esse ambiente que estamos aqui, ao enxergarmos a santidade de Deus, a grandeza de Deus, é exatamente um ambiente para isso. Porque nós, ao olharmos para a nossa vida, nós precisamos enxergar que um Deus santo, um Deus grande, não tem cristãos meia-bocas. Um Deus tão grande, um Deus tão soberano, não tem cristãos que estão estigmatizados por coisas pequenas, que estão estigmatizados por rótulos que a religião muitas vezes coloca na gente. Mas ao olharmos para a grandeza desse Deus, nós precisamos entender que nós temos um chamado de sermos e de vivermos coisas grandes com o Senhor ao nosso lado, porque não é na nossa força, não é na força do nosso braço, não é naquilo que nós podemos produzir, porque o que nós podemos produzir é muito pouco, mediante ao que Deus produz em nós. Mas muitas vezes, como igreja, nós ainda estamos muito acostumados a produzir coisas boas, a fazer um bom culto para crente, como eu compartilhei um vídeo essa semana do Paulo Borges, onde ele fala sobre a parábola, ou sobre o ambiente de Salmo 23, e ele vai dizer sobre como o mundo tem sofrido, porque nós temos gastado a maior parte do nosso tempo para produzir um culto bom, para crentes que não querem se dispor a ser melhores, e aí nós produzimos um culto bom, para crentes que ainda não querem crescer e avançar em Deus, e aí o mundo sofre, porque nós gastamos a maior parte do nosso tempo para produzir um culto, para vir ao culto, e não gastamos a nossa vida para sairmos do culto como um cristão verdadeiro. Não gastamos o nosso tempo para sairmos deste lugar abastecido do Senhor, cheio do Senhor, para sairmos do estudo bíblico de quinta, como temos tido, para sairmos do discipulado, para sairmos de uma oração, uma reunião de oração, como temos tido, e sair evangelizando, proclamando, orando pelas pessoas, expulsando os demônios das pessoas que estão ao nosso redor. Porque, gente, nós olhamos no nosso dia a dia, não falta demônio. Nós olhamos nas pessoas na rua, não falta gente endiabrada. Mas muitas vezes tem faltado cristãos cheios do poder de Deus, que querem viver coisas maiores, que querem se dispor a aceitar o compromisso da graça, para começar a expulsar os demônios, os diabos, as crises terríveis que os nossos vizinhos estão vivendo, que as pessoas ao nosso redor estão vivendo, que as pessoas que nós convivemos estão vivendo. E muitas vezes nós nos acostumamos a sermos bons, ou a vivermos coisas boas, a chegar num ambiente desse, adorar a Deus e falar: nossa, que culto bom, que coisa maravilhosa. E aí nós esperamos para domingo que vem para termos de novo esse sentimento: nossa, que culto bom, que coisa maravilhosa. E aí nós esperamos o próximo domingo para dizer: nossa, que coisa boa, que culto maravilhoso.
mas nós nunca saímos do nosso culto falando: nossa, que culto bom, preciso trazer mais alguém domingo que vem. Nossa, que culto bom, nossa, meu vizinho precisa disso, meu irmão precisa disso, meu vizinho que está sofrendo, ele precisa de um culto desse. A pessoa ao meu redor, ela precisa de um negócio desse, ela precisa passar por isso. E às vezes nós nos acostumamos a vivermos coisas boas, como boas pessoas, vivendo um bom culto, e vivendo boas atividades, e não vivendo as coisas maiores que o Senhor tem prometido para nós. E aí nós encontramos com um ambiente desse ceia do Senhor, e nós perdemos a expectativa do que é isso. Que a ceia do Senhor é um ambiente onde o nosso Deus não poupou esforços para nos reconciliar com o Pai. E ao não poupar esforços para nos reconciliar com o Pai, Ele nos faz isso como um memorial, para que nós sempre lembramos desse ambiente. E como 2 Coríntios nos declara, Ele agora nos deixa esse ministério da reconciliação. E aí Jesus não poupa esforços, vem à terra, se encarna, morre, vive e aguenta coisas que para um Deus era muito grande para que Ele aguentasse. Viver a nossa carnalidade, a nossa humanidade. E aí nós, depois de recebermos isso, de sermos alcançados pela graça, não queremos compartilhar, viver as coisas maiores que esse Jesus tem dito para nós. Nós achamos que o texto bíblico ficou no passado. Nós dizemos: não, olha, Jesus fez coisa grandiosa, Ele morreu por nós, Ele nos reconciliou, mas eu acho que aquelas coisas maiores que Ele disse que nós viveríamos não é tão assim, ou não tem um peso tão grande. Mas eu quero te convidar nesse momento a orarmos ao Senhor com essa perspectiva de que o Senhor tem nos chamado para isso. O Senhor tem nos chamado para vivermos esse ambiente. A canção que a Jennifer vai nos ensinar, ela nos convida a vivermos esse Deus, o entendimento de vivermos esse Deus que está vivo. Nós não vivemos um Deus morto. Por isso mesmo eu quero te convidar, meu irmão, você nessa preparação para esse ambiente de ceia, para que você possa mesmo dispor o seu coração para entender que esse momento custou tudo para Jesus. Esse momento, como o texto de Paulo vai dizer em Filipenses 2:5, ele diz: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que Ele mesmo sendo Deus, Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes Ele se esvaziou, e se encarnou, e se humilhou até a morte de cruz. Imagina que o próprio Deus, Ele se dispôs a aguentar Pedro por 3 anos, e às vezes nós não aguentamos o nosso irmão por um culto. O próprio Deus se dispôs a aguentar os milímetros da sua família, como uma família normal, por uma vida, e às vezes nós não aguentamos o nosso vizinho, às vezes nós não dispomos para viver e para publicar o nosso Deus durante a nossa vida, enquanto o próprio Deus, Ele abriu mão de tudo que Ele tinha, e se dispôs a caminhar num ambiente de pecadores, de pessoas ruins, de pessoas estranhas, de pessoas apáticas, de pessoas endemoniadas, de pessoas endiabradas. E ainda assim esse Senhor, Ele se dispôs a se entregar por mim e por você, mesmo Ele sendo Deus. Nós precisamos entender que nenhum de nós somos deuses, mas nós precisamos entender que nós precisamos viver mediante essa perspectiva de um Jesus, que Ele mesmo sendo Deus, Ele aceitou se humilhar, Ele aceitou se dispor para viver tudo que o Senhor, por meio do Espírito Santo, faria através dele. E agora Ele nos deu esse ministério da reconciliação.
E agora Ele entregou isso sobre nós. E eu quero te convidar a apresentar o seu coração nesse momento. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero te convidar a apresentar o seu coração ao Senhor, mediante a santidade de Deus, de um Deus que está vivo. E orar, clamando para que o Senhor possa fazer com que você viva essas coisas maiores que Ele disse que nós viveríamos. E orar para que você se disponha a viver isso. Adoramos um Deus que está vivo e sempre presente. Adoramos um Deus que está vivo, Ele é Emmanuel.
Nós temos um Deus que é vivo sobre nós. Mas como temos respondido a essa santidade, a essa grandeza de Deus? É esse desejo de Jesus que nós vivamos coisas maiores nele. Quero te convidar a orar nesse momento, meu irmão. Orar junto conosco, junto com a igreja, para dispormos o nosso coração juntos. Pai, nós queremos mesmo dispor a nossa vida ao Senhor Jesus. Nós entendemos que o Senhor não nos chamou para sermos boas pessoas, bons crentes. O Senhor não nos chamou também para buscarmos grandeza pela força do nosso próprio braço. Mas, Pai, nós entendemos que o Senhor nos chamou para coisas maiores e para sermos maiores por meio do Senhor e com o Senhor em nós, Pai. Por isso, Pai, nós queremos dispor a nossa vida para viver isso. Por isso nós queremos assumir sobre nós todas as palavras do Senhor, que nos dispõe, capacita, e que em todo tempo nos faz viver o sobrenatural do Senhor, Pai. Nós não queremos ser uma igreja que vive pelas coisas poucas, ou pelo raso, mas nós queremos ser uma igreja que entendeu que existe para si o ministério da reconciliação, e que o mundo tem ansiado, desejado que nós proclamemos este ambiente. Por isso, Deus, eu quero, junto com os meus irmãos, orar ao Senhor, para que o Senhor possa encher mesmo a nossa vida, para que nós saiamos deste lugar entendendo o que o Senhor deseja, que nós vivamos ambientes extraordinários em Ti, Pai. Por isso, Deus, abre mesmo a nossa mente, abre mesmo a nossa visão espiritual, para que possamos enxergar a sobremaneira graça do Senhor sobre nós, Deus, e tudo que o Senhor tem disponível para que nós possamos viver. Por isso nós queremos mesmo clamar, Espírito Santo de Deus, dispõe mesmo da nossa vida, da Tua vida sobre nós, Pai. Nos faça viver mediante a graça do Senhor, Pai. E esse tempo de ceia, o tempo de aliança, o tempo memorial, o tempo de renovarmos a nossa vida no Senhor também, seja o tempo onde nós renovamos o nosso posicionamento e a nossa disposição para viver essas coisas maiores que o Senhor tem para nós. Que não seja mais um momento imposto pela religiosidade, mas seja mesmo um momento de um compromisso, de um posicionamento que nós desejamos assumir com o Senhor, Pai. Por isso nós queremos clamar a Ti, Jesus, todo o tempo, Senhor, para que o Senhor possa manifestar da Sua graça e do Seu poder sobre nós. Em nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor por isso. Louvamos ao Teu nome, Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Eu quero te convidar nesse momento, se preparar para nos participarmos da ceia. Eu quero chamar o casal que faz algum tempo que não estão juntos aqui, né? Então eu quero chamar o Edu. Sei que ele fica tímido, mas eu quero chamar ele para estar aqui à frente junto com a Bia. Esse mês que ele está de férias, graças a Deus, né, Edu? Eu quero chamar para que eles possam estar aqui conosco, nos ajudando neste tempo. Se coloque de pé, meu irmão. Fazemos, né? Primeiro vem as crianças, depois nós chegamos à mesa do Senhor. Enquanto o Ministério do Louvor estará declarando, nós
possamos vir para este lugar assumindo mesmo esse compromisso com Deus, de renovarmos a nossa vida para vivermos tudo que o Senhor tem para nós. Então venha com alegria, venha com disposição do seu coração, e assim que você vir aqui, depois espere para que nós possamos cear juntos também. Bem, podem vir, pode vir, Sabrina, Laurinha. Adoramos um Deus que está vivo e sempre presente. Adoramos um Deus que está vivo, Ele é Emanuel. Adoramos um Deus que está vivo e sempre presente. Adoramos um Deus que está vivo, Ele é Emanuel. Tu és santo, poderoso, não há outro como tu, e nunca haverá. Não há outro como tu, e nunca haverá. Adoramos um Deus que está vivo e sempre presente. Adoramos um Deus que está vivo, Ele é Emanuel. Adoramos um Deus que está vivo e sempre presente. Adoramos um Deus que está vivo, Ele é Emanuel. Tu és santo, poderoso, não há outro como tu, e nunca haverá. Não há outro como tu, e nunca haverá. Tu és santo, poderoso, não há outro como tu, e nunca haverá. Não há outro como tu, e nunca haverá. Mediante a essa declaração ao Senhor, eu quero te convidar a comer e beber do pão e do cálice, com essa perspectiva da grandeza do Senhor sobre nós. Então comamos e bebamos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Deus, pela sua presença sobre nós, por esse ambiente também de podermos compartilharmos da ceia do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. E nós queremos mesmo clamar, Espírito Santo de Deus, que a sua graça, a sua presença possa constantemente nos fazer viver o sobrenatural do Senhor sobre nós, Pai. Nós oramos crendo no Teu Espírito Santo,
crendo mesmo no poder do Senhor sobre nós e renovando a nossa aliança constantemente com o Senhor, Deus, declarando que como teus filhos e filhas nós viveremos tudo que o Senhor tem para que nós possamos viver, Senhor. Esse é o nosso desejo, Jesus, em todo o tempo. Amém e amém. Amém, meu irmão. Você não precisa nem se assentar. Mas rapidamente, nosso boletim vai estar no nosso grupo. Mas eu quero te informar sobre 2 avisos dessa semana que são importantes, além da nossa reunião de oração, como sempre temos feito na terça, nosso estudo bíblico na quinta. Se você não pegou, ou ainda não está com você, o estudo dessa semana, né, que é o mesmo estudo que fizemos na semana passada, ali onde a Bia está, na mesa dela, você pode pegar ali a folha de estudo e participar também com a gente na quinta. Na sexta-feira, nosso discipulado vai ser em Jaguariúna, e nós podemos estar lá junto com a nossa irmã Eliana, com o nosso irmão Rogério, e compartilhar desse momento. Então se envolva nisso. Se você precisar de carona, nos avise. Vai ser uma alegria podermos estar juntos naquele lugar para celebrar ao Senhor, para adorarmos a Deus juntos. Então esteja disposto a estarmos juntos naquele lugar. Então na sexta-feira estaremos lá. Como estamos saindo, né? Nós estamos saindo daqui 10:07, porque lá o nosso horário é às 19h30. Então se prepare para isso, para que nós possamos estar em Jaguariúna na sexta-feira, felizes e alegres para adorar ao Senhor. No sábado, é o nosso segundo sábado do mês. Como segundo sábado do mês, nós temos o tempo de termos a igreja aberta. Então teremos um momento de podermos juntos adorar ao Senhor, evangelizar. Se você diz, como nós falamos hoje na noite, né? Se você está dizendo, Deus, eu não tenho capacidade, Deus vai te dar até sábado. Se Ele já não te deu hoje, nós oramos no final do culto, nós oramos de novo durante essa semana, que é Deus quem nos capacita para fazer tudo que Ele nos propõe e nos dispõe a fazer. Então tudo que nós dispusermos, Deus é poderoso para mover em nós. Então venha. Na última vez que nós fizemos este ambiente, estava aqui eu, Amanda, o Zé, a Di foi correndo para o hospital, né, com a Dona Inês, e estávamos aqui junto com a Mirna também. Foi uma benção. A gente entregou um panfleto para quem a gente não conversava muito, entregamos panfleto, entregamos o boletim, já tinha acabado nosso panfleto, nossa fé foi pouca. Dessa vez nós preparamos um pouco mais, e em nome de Jesus nós conseguiremos orar com pessoas, entregar panfleto para as pessoas, conversar também com aqueles que se dispuserem a conversar conosco. Mas é um tempo da gente evangelizar, proclamar e também deixar a nossa igreja aberta, num ambiente que o comércio está aberto. Então, como nós combinamos na última semana, o nosso ambiente aqui, ele acontece às 10 horas, porque o horário de maior fluxo é entre as 10 e as 11, às vezes um pouquinho depois das 11. Então se você chegar, na última vez nós marcamos às 9, mas nós percebemos que o movimento começa às 10, então nós vamos organizar um pouco antes, mas às 10 é importante, se você for vir, esteja aqui, que é o horário que nós mais precisaremos de você, que é o horário que mais passa pessoas na rua, para a gente pegar panfleto, para a gente orar com alguém, para a gente conversar com as pessoas. Então é o horário mais importante. E normalmente, na última vez, nós não chegamos até o meio-dia, porque depois a rua fica deserta, depois das 11h30. Então é esse período. Então se disponha para estar aqui conosco, amém? No próximo domingo normal, nosso culto e o nosso boletim estará no nosso grupo. Então lembre de orar pela vida da nossa irmã Ida. Nós traremos mais informações sobre ela também, e sobre os restantes das coisas que nós faremos também ao redor desse mês, amém? Coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por este culto. Obrigado, Deus, pela presença do Senhor sobre nós. Nós queremos clamar, Espírito Santo, para que o Senhor possa nos dar uma semana cheia do Senhor, Pai. Leve-nos mesmo na disposição da sua graça, na disposição de vivermos tudo que o Senhor tem para nós como sua igreja. Que em nome de Jesus, Senhor, este culto seja só o começo de tudo que viveremos com o Senhor nessa semana. Que este culto seja só uma centelha, tudo aquilo que o Senhor derramará sobre nós, da chama que continuamente arderá no nosso coração.
que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos chegar na semana que vem neste ambiente compartilhando e testemunhando daquilo que o Senhor fez sobre nós e dos milagres que o Senhor gerou através de nossas vidas, Pai. Nós clamamos sobre isso em nome de Jesus, crendo no Teu Espírito Santo e crendo no poder do Senhor sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, a maravilhosa graça de Jesus e o poder, a alegria, a vida e a certeza de que viveremos o extraordinário do Senhor por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós, esteja e permaneça sobre o meu e sobre o seu coração, meu irmão e minha irmã. E até nos encontrarmos novamente, que a paz, que a vida e que a alegria possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. É isso que nós oramos, crendo no poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estenda a mão para o irmão que está ao teu lado e declare isso sobre ele. Que Deus envolve seu amor e a paz, encharque os corações e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em suas mãos, que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão, que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Aleluia, meu irmão e minha irmã. Não esqueça de cumprimentar esse irmão.